Diletos amigos, retornando ao nosso episódio de obesidade infantil com o Dr. Tiago e a doutora Elisa. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pelo prazer de estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Porque assim, existem algumas situações em que tem outras doenças associadas, talvez alterações hormonais ou ovários policísticos, por exemplo, pode gerar uma obesidade, né? Síndrome ovário policístico é aquela história. Quem veio primeiro numa menina jovem? Foi a síndrome de ovário policístico, que ela já tinha, isso facilitou de alguma maneira metabólica ela se tornar obesa, ou ela foi uma criança obesa, teve uma resistência insulínica. Isso. Um dos poucos tecidos que tem resistência insulínica, que não tem resistência insulínica, são os ovários, e por causa desse excesso de insulina circulante, o ovário acaba tendo um problema metabólico e leva à produção maior de andrógenos, e daí essa menina vai ter uma classificação de ovário policístico. Essa é a grande pergunta. Sim. Bom, tudo isso que a gente falou de approach, né, da criança com obesidade vale para uma jovem também que tem, por exemplo, esse duplo diagnóstico. Mas toda a parte de tratamento de síndrome de ovário policístico também vale para ela. Então, você tem que encarar a resistência insulínica com o uso de metformina. Você precisa encarar a consequência do número maior de andrógenos dentro do corpo dela, utilizando, às vezes, até algumas medicações antiandrógenas. Você precisa bloquear, às vezes, né, a produção hormonal ovariana para que também isso melhore. Explicar tudo isso para a família, que é a parte, para mim, mais importante, a explicação para a família, antes de você tomar todas essas decisões. E falando especificamente de jovens, o arsenal hoje é totalmente diferente do que foi há 10 anos atrás. E isso é talvez o ponto mais importante hoje. Se você pensar num obeso adulto, talvez as pessoas menos informadas vão pensar, poxa, bariátrica, né, que tem a televisão, né, tem programa, né, pensar na bariátrica, mas hoje a gente tem várias outras medicações hormonais que já estão liberadas para uso para crianças acima de 12 anos, né, com estudos já sendo feitos para crianças até menores. Um deles é o análogo do GLP-1. GLP-1, hormônio produzido no estômago. Ele é um hormônio que, infelizmente, a forma que a gente tem que utilizar em crianças é uma forma injetável subcutânea diária. Isso também assusta, né, a família. Sim. E se você tem os critérios para ser utilizado, tem que ser utilizado. Ele é melhor, não tem que ser falado. Você tem uma criança com obesidade, é uma doença. Está classificado dentro do CID-10 e CID-11, certo? Que a gente está nessa fase de mudança do CID-10 para o CID-11. Está lá. Existem estudos. Você sabe que aquilo impacta negativamente. Por que ficar só nessa parte de ficar na orientação, tudo mais, empurrando o problema com a barriga para... Um dia, quem sabe, acontece um milagre, a criança, né, vai perder peso. Se você tem hoje esse arsenal que já é bem estudado, ele diminui o risco cardiovascular da criança, a longo prazo isso provavelmente vai diminuir o risco cardiovascular do adulto. Então, às vezes isso também tem paciente que chega que nunca ouviu falar, né, de uma coisa como essa. E tem alguns que falam, nossa senhora, médico doido, vai querer dar injeção todo dia na criança, né? Então, assim, tem essa parte da parte de tratamento de crianças e jovens ainda é algo bastante desconhecido por médicos e com certeza pelos pacientes. Talvez é até difícil convencer a criança a ela se adaptar a um tratamento. Você fazer isso numa criança de 4 anos, eu até acredito que consiga. Você pega um menino maior e fala, vai ter que tomar injeção aí todo dia. A endocrinologia pediátrica, ela tem esse problema, né? Não é só o GLP-1, né? Grande parte dos hormônios que a gente, infelizmente, tem à disposição, eles são injetáveis. Então, né, é difícil, eu já estou acostumado, né, sobre explicar o convencimento lúdico da mesma maneira, não falando do análogo de GLP-1, mas um outro remédio chamado somatropina, que é o hormônio de crescimento, que também é injetável,
existem aplicativos no qual você acaba gamificando, né, o processo de dar a injeção para a criança, né, mostrando que, por exemplo, ela ganha um prêmio, claro que é virtual, né, dentro do aplicativo, se ela tomar todo dia. Você fazer a marcação, se a marcação funciona para a criança que está crescendo, talvez pesar e colocar, né, a anotação sobre o esforço que ela está fazendo de tomar a medicação, né, isso também vai convencendo. Mas uma medicação como essa, ela é tão eficiente que no retorno do primeiro mês, a criança já está feliz, que ela vê o resultado. E daí o problema às vezes é o contrário, é você retirar a A medicação. medicação no Porque momento daí você tem oportuno. que começar a falar, e eu sempre friso isso em consulta. A medicação é legal, a gente usou, ótimo, mas não foi a medicação que fez isso tudo com você. Não foi, foi você que fez isso com você. Você, com a sua vontade, vindo aqui, ouvindo blá 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 do médico, né, que teve a força de pegar e falar, não, eu vou colocar uma agulha, né, em mim todos os dias para tomar esse remédio. É isso, né? De repente não endeusar um fármaco para uma criança e criar uma ilusão de que o problema se resolve com medicação sempre, né? E em quais situações assim, a gente tem neonatais obesos? Eu acho que acredito que só os casos genéticos mesmo, né? Eu tenho que dizer que toda minha pequena experiência, eu nunca peguei por erro alimentar um bebê, né? Mas algumas doenças genéticas a gente pode ver desde às vezes As crianças que nascem grande para a idade gestacional, nem sei se é esse o termo que se usa ainda, é considerado obeso ou não? Então, é um tópico também a ser Controverso. controverso no mundo neonatológico. Mas assim, uma criança grande... Na prática, a gente não trata ele como obeso, a gente só fica com a pulga atrás da orelha. Matematicamente. Isso. É dentro da curva, certo? Isso. A criança grande para a idade gestacional, ela é aquela criança que nasce, tem uma atenção maior. Geralmente, né, nas maternidades, é a criança que precisa realizar um controle glicêmico também mais rigoroso nas primeiras 48 horas de vida. E o mais importante é o histórico da mãe, né? O histórico gestacional para você entender o que aconteceu para a criança nascer grande para a idade gestacional. A criança grande para a idade gestacional geralmente está relacionado a uma mãe que pode ter diabetes tipo 2, por exemplo, né, durante a gestação, ou diabetes gestacional. E daí, pelo mecanismo insulínico, a criança acaba tendo esse tamanho maior e acaba nascendo, e isso acaba se resolvendo, vamos colocar assim, com a amamentação também, né? Mas, claro, uma criança que nasce com um peso muito fora do comum, isso chama muito atenção, e das hipóteses genéticas e endocrinológicas, às vezes até tumorais, né? Tumorais adrenais, tumorais neurológicas, acaba sendo uma hipótese, mas é raro. É raro a gente chegar num ponto diagnóstico como esse. Bom, vamos falar agora um pouquinho de tratamento. A priori, o tratamento é mais orientação do que medicamentoso ao seu primeiro momento, ou não? Isso mudou muito, né? Então, para as crianças que chegam e não têm indicação de uso de medicamentos anorexígenos, né? Ou seja, geralmente as crianças menores de 12 anos, a orientação, que a gente fala, o MEV, né? O médico escreve até MEV, a mudança de estilo de vida. A mudança de estilo Isso é novo para mim. MEV é mudança de estilo de vida. É só você escrever, o paciente automaticamente muda totalmente o estilo de vida dele. É mágico, palavra mágica. Bom, não, né? A mudança de estilo de vida, ela ainda faz parte, ela precisa ser orientada consulta após consulta. Tudo isso que a gente já falou aqui precisa ser falado, mas para crianças um pouco maiores, crianças que são ainda pré-púberes, mas estão quase chegando na puberdade, você precisa ter uma atenção maior para as consequências também, para ver se você não precisa ter algum tratamento já. Aquela criança que já apresenta apneia do sono, ela precisa de uma atenção otorrinolaringológica, ela precisa de uma atenção do pneumologista, a gente precisa resolver essa apneia do sono. Lesões na cabeça do fêmur.
O ortopedista precisa entrar no meio aí, ele precisa ajudar a gente, né? Infelizmente, já conheci os casos de crianças que têm escorregamento da cabeça do fêmur, é extremamente grave, é um problema dificílimo de se resolver, então precisa ter essa atenção. E a própria resistência insulínica. Existe um dado que é um dado interessante, que é o seguinte: a população de crianças obesas com diabetes tipo 2 no nosso país é infinitamente menor do que a população de crianças com diabetes tipo 2 da América do Norte. Mas o nosso índice de obesidade está bem parecido com o deles. Então, as hipóteses, né, e tem alguns trabalhos, e citá-los agora, eu não lembro exatamente, mas eu vou dizer a ideia central geneticamente a nossa população tem uma proteção para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 durante a infância. Mas isso não faz com que seja totalmente desnecessário você tratar uma resistência insulínica numa criança obesa que já apresenta os sinais, né? A nuca com acantose nigricans, né? Aquela nuca que já tem a coloração um pouco mais escurecida, não só a nuca, região embaixo do braço, entre as pernas, marcas mais escuras na barriga, o impacto psicológico da criança na escola. Então, tudo isso você tem que pensar, pesar e optar por uma estratégia de tratamento de consequências. Para as crianças acima de 12 anos que têm abertamente a indicação de uso de medicações, essas medicações têm que ser utilizadas. Têm que ser utilizadas numa quantidade, numa prescrição muito maior do que hoje é feito, eu acredito, porque a obesidade não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira que a gente, eu falei da salada para ele não vai comer salada, nem criança não come salada, não é isso. Você está planejando a vida adulta dele. Então, eu sinto o seguinte, quando eu entrego, eu faço encaminhamento, mas é quase praticamente uma entrega de uma criança para um médico, um clínico, um médico adulto, e essa criança tem um problema que eu não resolvi, eu falhei com o pediatra. Todos os anos que eu cuidei dele, eu falhei. Então, é esse o sentimento que precisa ser mais... Eu acho que o pediatra tem que ter mais. Poxa, eu preciso fazer essa criança ser um adulto saudável. Eu preciso, porque ele vai ter uma vida saudável. A gente precisa de gente boa nesse mundo, né? E a gente tem um monte de criança boa no nosso consultório. Tá lá, ele precisa ser saudável para viver bastante, ter uma vida produtiva, ser um cara que vai mudar o mundo, entendeu? Esse que é o pensamento que a gente tem que ter. Bom, para finalizar, na verdade, eu gostaria que tanto você, Thiago, quanto a Elisa, desse algumas palavras para as mães, como orientação, né? Claro, eu acho que qualquer dúvida que qualquer ouvinte ou telespectador que estiver nos assistindo, procure um médico, tá? No sentido de obesidade. Eu acho que a primeira coisa que eu falo não é culpa sua, tá? Por quê? Por mais que você tenha uma cultura dentro da sua família na qual a mãe acaba optando por alimentos que não são saudáveis, no fundo, se você for ver toda a história, não é culpa dela. Não é culpa dela porque talvez alguém não tenha falado para ela como é a alimentação saudável. Ninguém falou para ela sobre isso. Como às vezes o médico também não fala sobre a amamentação. Não falou para ela sobre quão importante era aquilo. Ou às vezes a criança tem uma tendência, é genético, ela infelizmente vai ser uma criança obesa. Isso também não é culpa dela. Então, existem locais em que você pode levar seu filho, que são locais no qual você não vai ser culpada. Vai ser julgada. Não vai ser julgada, entendeu? Então, eu acho que é essa que o que eu tenho para deixar como orientação, essa última palavra. E o que eu queria dizer, na verdade, acho que é talvez mais precoce do que isso. Converse com o seu pediatra. Pergunte muito o que o que é adequado para dar para uma criança. Não é a vizinha, não é a internet, não é a avó, não são eles. Quem estudou para saber o que é adequado para o seu filho é o médico de criança. O nutricionista, sabe, mas muitos não têm especialidade em crianças, né? Não são treinados para conversar, porque todo mundo acha que a mãe sabe
o que fazer, a avó vai ensinar, isso vem de casa. Não tem que vir de casa, não tenha vergonha. Pergunte, às vezes, a coisa mais básica. A marca do óleo que você está usando, tá certo? Não importa. O seu pediatra, você tem que confiar para perguntar tudo isso. E realmente, sabe aquela frase que a avó fala assim, que é de berço que isso vem? É isso. Então, se precisar, traz a avó. Se precisar, traz a tia. Se precisar, todo mundo que critica a criança, a mãe, e todo mundo em volta, traz todo mundo. A gente está lá para orientar. E esse é o principal papel do pediatra. A gente perceber o errado e tentar orientar para o caminho certo. Doutor Thiago, muito grato pela sua presença aqui. Obrigado. Doutora Elisa, mais uma vez, muito grato com a sua presença aqui. E muito obrigado a você, a nossa audiência. E até o nosso próximo episódio. Tenho certeza que o Dr. Thiago vai voltar várias vezes aqui. Um abraço a todos.